Olá, meus amores! Estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa playlist de textos controversos. Aqueles textos muito comumente usados por pastores auto-enganados, pastores sinceramente enganados e inclusive até falsos profetas, para convencer seu povo, a sua igreja, de que salvação se perde. Muito comumente se usa esses textos muito conhecidos, que nós já temos aí no canal 3 ou 4 vídeos falando deles, né? Que são no meio de uma Bíblia gigantesca, um livro gigantesco de 66 livros, que é a Bíblia, aonde desde Gênesis a Apocalipse se prova e se comprova texto atrás texto, versículo atrás versículo, livro após livro, que a salvação não se perde, a verdadeira salvação, claro, porque existe a falsa salvação, aquelas que as pessoas acham que são salvas e não são, aquela dos auto-enganados que nós estamos falando, nós estamos aqui falando da verdadeira salvação, e que se usam estes textos aqui totalmente fora de contextos para afirmar que a pessoa pode perder a salvação se ela peca ou se ela abandona a igreja. Então, nós hoje vamos dar continuidade a esse estudo, e hoje vamos falar de um texto que eu particularmente acredito que é o texto mais duro de toda a Escritura. Vamos estar falando aqui novamente deste grupo auto-enganado que permanece dentro da igreja, lembrando, bíblica. Não estamos aqui falando de seitas ou de igrejas evangélicas que infelizmente introduziram dentro da sua doutrinas de demônios. Não estamos falando dessas pessoas hoje, dessas instituições e seitas. Esta playlist de textos controversos que falam da salvação que não se perde, estamos falando de igrejas bíblicas, igrejas que realmente ensinam a palavra de Deus, a sã doutrina, as doutrinas da graça. Então, mas a gente viu que dentro de igrejas bíblicas temos aí pelo menos 3 tipos de grupos de pessoas. Temos os maduros, temos os recém-nascidos, né, que nasceram de Deus há pouco tempo e ainda estão aprendendo, então não se pode exigir muito. E temos aqueles que acham que são salvos e não são, os auto-enganados, né, aqueles. E dentro do grupo, temos ainda dentro dos nascidos de Deus, os negligentes, né, os recém-nascidos e os negligentes, que se acomodaram, e para esses a disciplina de Deus é muito dura também, e inclusive a advertência do capítulo 6 todo de Hebreus, que nós tivemos 2 vídeos aí falando, advertência com relação à apostasia, né, desses que acham que são nascidos e não são, e a gente tem aqueles realmente que são os auto-enganados, aqueles que juram e perjuram que são salvos, porque, de acordo com o que vimos em Hebreus 6, eles são aqueles que um dia experimentaram a boa palavra de Deus, participaram do Espírito Santo através da palavra de Deus, inspirada por Deus, participaram, estavam perto de pessoas que eram filhas de Deus, participavam da luz que estes verdadeiros filhos de Deus tinham, até se batizaram nas águas, fizeram uma confissão, Jesus Cristo é o meu Senhor. Então, enfim, pessoas que estavam dentro de igrejas bíblicas apenas com o entendimento intelectual. E hoje nós vamos continuar falando deste grupo de pessoas, porém num texto que, como eu disse, para mim é o texto mais duro das Sagradas Escrituras com relação à apostasia. Meus amores, porque o que é a apostasia? Presta atenção, porque de repente isso pode tirar a tua dúvida agora. O que é a apostasia? Comumente aquilo que a gente fala é o abandono da fé, um desvio de caminho. Tu estava no caminho de Deus e te desvia para o caminho do mundo. Mas quem são as pessoas que apostatam? São aquelas pessoas que vêm na igreja um domingo, 2 domingos, até um mês na igreja, participa de um estudinho bíblico e aí pegam e dizem, não quero, não é o meu lugar, não gostei, não me adaptei e vão embora. Essa pessoa é uma apóstata?
Não. Essa pessoa simplesmente era uma curiosa que veio convidada por alguém, assistiu uma reunião, até o primeiro dia gostou, mas não se convenceu muito, ficou ali 1, 2 domingos, participou de 1, 2 estudinhos bíblicos e foi embora. Por quê? Porque aquela pessoa ali não é que ela apostatou, ela simplesmente rejeitou de cara o evangelho. Então essa pessoa não é uma apóstata. Quem são os apóstatas? Os apóstatas são aqueles, conforme a gente viu em Hebreus 6, que são aquelas pessoas frequentadoras, firmes, de uma igreja bíblica. Repito, igreja bíblica, que estão ali involucradas, envolvidas com as coisas de Deus, mas se apoiando em filhos de Deus de verdade. Papagaios que repetem e repetem e repetem aquilo que ouvem do seu pastor, do seu líder, do seu grupo que está ali ajudando, apoiando ela, mas que na verdade é apenas um entendimento intelectual. Pessoas que receberam uma bênção, de repente até uma cura, pessoas que receberam uma palavra de alívio num determinado momento e aí ficaram na igreja, estão ali de cabide, escoradas em alguém, mas que na verdade nunca nasceram de novo, nunca tiveram entendimento espiritual para a salvação, nunca receberam a verdadeira fé para a salvação. Porque é disso que a gente vai falar hoje aqui em Hebreus capítulo 10. Abre a Bíblia comigo no texto um dos textos, para mim o mais duro de toda a escritura, falando do perigo da apostasia, do perigo dessas pessoas autoenganadas que ficam, anos dentro de igreja, escondidas atrás do evangelho, mas que na verdade nunca nasceram de novo. Essas pessoas, para elas, a gente vai ver que a única coisa que resta é a condenação eterna, porque elas nunca creram de fato e de verdade no Filho de Deus para a salvação. Por isso apostatam, por isso abandonam a fé. Caso de Judas, caso desse pessoal de Hebreus 6 e outros casos na Bíblia. Então, a gente vai falar desse grupo de pessoas hoje e do terrível castigo de um apóstata. Vamos lá? Então, abre comigo no capítulo 10 de Hebreus e nós vamos ler a partir do 26 até o 31 e depois a gente vai dar uma conversadinha, falar um pouquinho sobre o contexto destes versículos e aí a gente vai entender exatamente quem são essas pessoas, esse grupo de pessoas e o pecado terrível delas, tá bom? Então diz assim, o castigo do pecado voluntário. Lembrando, meus amores, que estes textos são aqueles textos controversos que muitos usam para dizer que salvação se perde. Lembra? O nosso estudo dessa playlist é provar para vocês nas escrituras que salvação não se perde. Não existe a expressão na Bíblia perda de salvação. Gente, não existe, não existe, não existe. Salvação ou se tem ou nunca se teve, ou se é filho de Deus ou sempre se foi e sempre se será filho da ira. Tá dando para entender? É pra gente que ensina, que entende as escrituras e que entende que a salvação não se perde, chega a ser incômodo repetir essa palavra. Se perde salvação, salvação se perde. Chega a ser incômodo falar isso. Porque é uma expressão, é um ato, é uma consequência nas escrituras que não existe. Não existe tal consequência como perda de salvação para quem não obedece, para quem peca, para quem sai de uma igreja. Não existe isso, nunca existiu. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia sempre foi clara. Tem o grupo dos salvos e o grupo dos não salvos, que nunca foram. Então, esse é o nosso estudo, e o foco de hoje é Hebreus 10. Então, diz assim, pois, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ora,
sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais castigo severo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem já ouviu esse texto? Quem aí já foi ensinado, aprendeu esse texto de uma maneira que te disseram que, olha aqui, como uma pessoa pode ser salva e se ela pecar voluntariamente, ela pode ir para o inferno, ela pode perder a salvação. Quem aí? Eu já vi, ó, muita gente pregar, ensinar isso, muita gente acreditar nisso. Pois é, e é isso que a gente vai ensinar, que esse texto aqui em nenhum momento está falando de perda de salvação. Repito, porque não existe perda de salvação. Do que esse texto está falando? Esse texto está falando de 2 coisas específicas. Ele está falando do pecado específico, que é o pecado da apostasia, quando ele diz assim: pois se vivermos deliberadamente no pecado, não é especificamente vários pecados. A gente já vai explicar um pouquinho o contexto e vocês vão entender. Existe aí um conjuntinho, digamos assim, de negligência, né? Lembra que lá em Hebreus 6, Paulo, o autor de Hebreus, né? Eu falo Paulo. Estava repreendendo a falta de crescimento, a negligência de falta de crescimento, né? Que quem é filho cresce, quem não é, não cresce. Então, por isso é negligente. Então, aqui a gente vai ver um conjuntinho de negligências que se resume em um único pecado, a apostasia. E que a apostasia, que é o abandono da fé verdadeira, um filho de Deus jamais pode cometer. Um filho de Deus jamais vai cometer a apostasia. Por quê? Porque é Deus quem mantém um filho de Deus perseverando até o fim. É Deus quem, através do Espírito Santo, que mantém salvo o Filho de Deus até o fim. Então, por isso, um filho de Deus não pode apostatar. Ele pode cair em algum momento, cometer um pecado, uma falha, por negligenciar a comunhão com Deus? Sim. Pode, inclusive, se distanciar do corpo de Cristo, da igreja, por um tempo? Pode. Lembra do filho pródigo que abandonou a casa do pai e disse: me dá a minha herança que eu vou para o mundo, eu quero aproveitar o mundo? Então, o filho pródigo se afastou do pai e da casa do pai, mas foi por um pequeno espaço de tempo e o pai foi lá e trouxe ele de volta, né? Deus trouxe ele de volta. Por quê? Porque o pai disciplina o filho a quem ama. Agora, se não sois disciplinados, é porque não sois filhos, sois bastardos. Deus não disciplina incrédulo, Deus não disciplina apóstata, ele só disciplina filhos. Então, um filho de Deus pode pecar no sentido de acontecer, nunca de autorização, porque nós não temos autorização para pecar, ao contrário. A Bíblia toda nos exorta e o Espírito Santo está dentro da gente justamente para nos lembrar disso, que agora podemos dizer não para o pecado, já não somos mais escravos do pecado, mas pode acontecer por negligência e comunhão? Sim. Pode se afastar por um determinado tempo do corpo de Cristo, da igreja, por algum problema, por alguma coisa, por fraqueza espiritual,
por alguma coisa que o mundo chamou mais atenção, porque a partir do momento que tu desvia os teus olhos daqui, da instrução do Espírito Santo, do Evangelho, da cruz de Cristo, do que Cristo fez e das promessas que tem, quando tu negligencia as promessas bíblicas, todas as bênçãos que tu tem, automaticamente o mundo parece ser bem legal. Parece que as propostas do mundo são mais legais que essa. Então, pode um filho de Deus se deixar por algum momento, se ilusionar por algo do mundo? Pode acontecer, não deveria, mas pode acontecer. Mas ele vai ser repreendido, ele vai se arrepender, ele vai retornar arrependido, porque essa é a diferença de um apóstata para um filho de Deus verdadeiro, o dom do arrependimento. O dom para nos rendermos diante de Deus e dizer: Pai, pequei contra ti, somente contra ti pequei, me perdoa e me restitui a alegria da salvação, me restitui ao corpo de Cristo. E aí acontece o perdão e aí Deus vai disciplinar, vai ter consequência do seu pecado, mas a salvação nunca foi perdida, porque nunca deixou de ser filho. Tá dando para entender? A diferença de um apóstata. Um apóstata, quando cai e quando se afasta, não volta mais. Não volta. Por quê? Porque nunca recebeu o dom do arrependimento e da fé para crer em Deus, né? Então, por isso é um apóstata. E pode, inclusive, existir apóstatas escondidinhos dentro de uma igreja bíblica e ficar muito tempo e ficar, inclusive, até o arrebatamento da igreja ali escondidinho, ali escorado em alguém, escondido, atrás de uma falsa santidade. E quando aconteceu o arrebatamento da igreja, ele tem uma grata surpresa de ficar para trás e descobrir que ele nunca foi nascido de Deus, porque na verdade um apóstata, uma pessoa que não é nascida de Deus, no fundo ela sabe. No fundo ela sabe, porque a pessoa ela consegue discernir, até, como a gente falou, intelectualmente o que é certo e o que é errado. Espiritualmente, para salvação, não. Mas até no mundo de razão, a pessoa sabe o que é certo e o que é errado, e ela sabe que ela não está crescendo, ela sabe que ela nunca mudou, ela sabe que ela continua sendo a mesma incrédula, ela sabe que ela continua sendo a mesma rebelde contra Deus, não crendo naquilo que a Bíblia ensina. Ela se disfarça atrás, sim, eu creio no Evangelho, mas ela com toda a ênfase no Evangelho, mas ela não muda, ela não crê na verdade. Ela se ilusiona fácil com as coisas do mundo, ela não prioriza as coisas de Deus, ela não tem interesse, ela não dedica uma parte do seu tempo para as coisas de Deus, ao contrário, está sempre preocupada com as coisas do mundo. No fundo ela sabe. Por quê? Porque ela não tem paz. Então, mas ela pode permanecer dentro de uma igreja bíblica auto-enganada até a volta de Jesus ou até a morte dela e ter uma grata surpresa de abrir os olhos no inferno. E aí? Adiantou ficar auto-enganada? Não. E o perigo do auto-engano, da apostasia, tanto daqueles que vão para o mundo definitivo, escancaram, ou aqueles que ficam escondidos dentro de uma igreja bíblica, o perigo disso que enquanto ela não reconhecer que ela ainda está morta, que ela ainda não nasceu de novo, é que ela nunca vai ter oportunidade de nascer. Nunca vai ter. Nunca vai ter. Enquanto ela se esconder atrás do orgulho dela, achando que é salva, ela nunca vai nascer de novo, nunca vai ser salva. Então a condenação dela é essa aqui, que a gente leu aqui e que a gente vai explicar. Então o foco do texto de hoje é o pecado único da apostasia, que um filho de Deus não pode cometer, e também o foco do nosso estudo de hoje é a falsa fé, uma fé fake. Né? Por quê? Porque só existe uma fé, a fé salvadora, a fé bíblica salvífica, que é a fé dom, dada por Deus para a salvação. A fé dom. E é essa fé dom que um filho de Deus verdadeiro tem, que o salva, que jamais vai permitir que ele perca a salvação, porque um justo vive por essa fé. Por isso que ele não perde a salvação. Essa fé é dom dada por Deus para ele crer e se manter crendo o tempo todo. Essa era a fé que Pedro tinha. Quando Pedro pecou e pecou feio, a fé salvadora, a fé dom que Deus deu para ele, foi o que manteve ele no arrependimento, fez com que ele voltasse e chorasse amargamente pelo seu pecado.
e se arrependesse e voltasse a ser incluído no corpo de Cristo, como filho de Deus que ele era. O que não aconteceu com o apóstata Judas. Judas nunca recebeu a fé verdadeira, a fé dom. Judas tinha uma fé mentirosa, uma fé fake, uma fé enganosa, aquela que não é verdadeira, aquela inventada por aí pelos falsos profetas. A fé, aquela fé que move montanhas, mas que não move nem um grão de areia, porque não serve para nada. É uma fé mentirosa, uma fé fake. E todas as pessoas que possuem essa fé fake, essa fé da revolta, eu tô revoltada, a fé da bênção, da vitória, só vitória, só vitória, e coisa, essa fé aí vai levar todo mundo pro inferno, porque não é uma fé bíblica. Essa era a fé de Judas. Por isso que quando ele teve o remorso, se arrependeu com remorso e até devolveu as moedas podres lá que ele vendeu Jesus, ele até chegou a devolver, ele disse, eu não quero mais, mas ele não teve a fé dom dada por Deus para se arrepender, para crer que havia salvação para ele, para ver que Jesus pagaria pelos pecados dele. Ele não recebeu, por isso Judas apostatou, por isso Judas foi e se enforcou e foi pro inferno. Tá dando para entender? Então o foco do nosso estudo é o pecado da apostasia, do auto-engano e a fé fake. Porque quem é o apóstata? Aquele que tem uma fé fake. Uma fé que crê em milagres, que crê em bênção, que até crê no nome de Jesus, conforme João capítulo 2, que fala lá no finalzinho, termina falando. E muitos criam em Jesus por causa dos sinais e milagres que eles faziam. Muitos criam no nome de Jesus por causa dos sinais. Mas o próprio Senhor Jesus nunca se confiou a eles, porque eles conheciam o coração. Sabiam que eles não criam para a salvação. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus não tinha dado dom para eles da fé. Então essas pessoas têm montões assim dentro de igrejas bíblicas. E se for falar então de seitas e falsas religiões e falsas igrejas evangélicas que carregam o nome de evangélicas, então aí não dá nem para entrar nesse assunto, porque aí infelizmente o evangelho não existe. O verdadeiro evangelho para salvação aí não existe. Por isso que eu digo, enquanto essas pessoas estiverem nesses lugares acreditando na fé ação, na fé sacrifício, na fé por obras, na salvação por obras, na fé do sacrifício, de dar o seu tudo, na loucura dos dons do Espírito, de revelação, de profecia, de gritaria, de dom de línguas de anjos, todas essas coisas que não existem, que são antibíblicas, as pessoas que estiverem nestes lugares aprendendo e crendo, acreditando nisso, enquanto elas estiverem nesses lugares, elas nunca vão ouvir a verdade que salva. Então essas pessoas, infelizmente, um dia vão estar diante de Deus e Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês. A mesma coisa com os apóstatas que vão estar dentro de igrejas bíblicas, tá? Então vamos lá, meus amores. Todo o contexto do livro de Hebreus, vocês já sabem bem, porque eu sempre deixo muito claro, é Paulo, seja o autor de Hebreus, que acreditamos que seja Paulo, e todo o contexto é ele falando da superioridade de Cristo com relação ao Antigo Testamento, a lei de Moisés, os rituais do passado, os sacerdotes do passado, enfim, Cristo superior aos anjos, Cristo superior ao próprio Moisés, Cristo superior ao sacerdócio de Melquisedeque, Cristo superior a tudo e qualquer outra coisa, né? E mostrando que o sacrifício de Cristo era superior ao sacrifício dos animais do Antigo Testamento. Lembra que foi instituído por Deus e não foi a partir de Moisés, foi desde Gênesis. Vamos voltar na história um pouquinho? Desde Gênesis 3,15, quando houve o pecado no mundo através de Adão e Eva, Deus já instituiu o sacrifício de animais, o derramamento de sangue para cobrir pecados. Veja que não era para limpar pecado, não era para eliminar pecado, era só para cobrir. Lembra? A gente já falou muito sobre isso, mas eu não me importo de falar de novo. Não me importo e até já me emociona. O sacrifício dos animais, eles eram sombras
do sacrifício perfeito que viria, que era o de Cristo, que de fato limparia, arrancaria, destruiria, aniquilaria o pecado na cruz. O sangue dos animais cobria para que por um determinado tempo Deus pudesse continuar trabalhando com os homens, trabalhando, lidando, conversando, falando, para que o rumo da história seguisse até o final de todas as coisas, até a aniquilação total, a destruição total de Satanás, anticristo, falso profeta e todo o pecado do mundo e a morte, o inferno e tudo. Né? Então, o sacrifício instituído por Deus foi muito claro desde Gênesis 3. Tem que ser, sem sacrifício, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, para que houvesse o cobrimento de pecados, o animal inocente tinha que ser morto. Então, Deus foi o primeiro a sacrificar para cobrir o pecado de Adão e Eva. Mais na frente, Adão e Eva passaram essa informação para os seus filhos Caim e Abel. Caim não entendeu nada. Caim pensou que tinha que ser na força do braço, a religião, as boas obras, para chamar a atenção de Deus, e foi amaldiçoado. Abel, por sua vez, entendeu que o único meio de se aproximar de Deus era através de um sacrifício de um animal inocente, perfeito. Olha que coisa linda, gente. A Bíblia é linda. Eu, quando falo dessa história, eu me emociono demais. Então, Caim entendeu o recado de Deus. Não, para mim me aproximar dele, para mim me reconciliar com ele, não é com um sacrifício meu, com as coisas que eu faço, como Caim, que foi lá e plantou as frutas, verdura, porque essa bobiçada, essa palhaçada que dizem aí, que Caim ofereceu fruta podre, isso aí não tá escrito, isso aí é invenção de pessoa doente, que não tem entendimento nenhum. A Bíblia fala que eles ofertaram, fizeram uma oferta. A Caim, a oferta da terra, do seu fruto, do suor do seu rosto, e Abel, um animalzinho inocente, perfeito, o sangue, aquilo que Deus instituiu. Então, depois, passado o tempo, quando veio Moisés, Deus foi lá e instituiu para o povo viver em sociedade, e onde tem pessoas mortas espiritualmente tem pecado, então Deus institui o sacrifício dos animais para que houvesse, né, o sacrifício anual por toda Israel, de acordo à lei mosaica, o sacrifício por toda a nação e sacrifícios individuais. A pessoa que pecasse, ela tinha que ir lá e oferecer o seu animalzinho também para cobrimento de pecados momentâneo, até que viesse o Messias, o Salvador, o sacrifício perfeito. Então, todo o contexto de Hebreus está falando disso. No capítulo 10, que é esse que a gente está estudando, é Paulo falando sobre isso. Que o sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício dos animais. Olha só para vocês entenderem. Olha aqui. Ora, vou ler o capítulo 10, alguns versículos para vocês entenderem o contexto. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, que com os mesmos sacrifícios, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nestes sacrifícios faz-se recordação dos pecados todos os anos. Porque, olha só, isso aqui que eu queria ler para vocês, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Deus disse, né? Jesus falou, né? Sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste em holocaustos e ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro escrito, para fazer a tua vontade, ó Deus. Então, olha só, então aqui é Paulo explicando que o sacrifício dos animais para cobrir pecado momentaneamente eram apenas sombra daquilo que o verdadeiro sacrifício de Cristo realizaria na cruz, o verdadeiro e perfeito sacrifício que viria para
aniquilar o pecado de uma vez por todas, aquele pecado que escravizava a humanidade. Então ele disse aqui porque era impossível. Gente, era impossível que aquele sacrifício que ano após anos aquelas pessoas ofereciam, né? E que isso, tu que fez parte de uma seita, ou faz parte de uma seita muito famosa aí, que trabalha muito com sacrifício de oferta, dando tudo no altar, dinheiro, seus bens, usam muito esse texto para falar que tu não pode fazer o mesmo sacrifício que tu fez na vez passada, porque senão Deus não vai se agradar. Porque ano após ano o sacrifício não pode ser sempre o mesmo, sempre tem que ser melhor, sempre tem que ser mais. É ou não é? Olha só, um texto totalmente tirado de contexto, para enganar as pessoas, para as pessoas darem tudo que tem. Ah, não, se o ano passado, ou se na metade do ano eu fiz com 1.000, então agora eu não posso, porque eu não posso repetir o mesmo sacrifício. Tem que ser a mais, para chamar mais a atenção de Deus. Então, se eu fiz com 1.000, agora eu tenho que fazer com 5.000. É isso que te ensina. É ou não é? Olha aqui, da onde eles tiram isso? De um texto totalmente fora de contexto. Ai, meus amores, que o Espírito Santo convença vocês, principalmente os curiosos que estão aqui, né? A gente quer ajudar vocês, a vocês conhecer o Evangelho purinho, verdadeiro, e não ser mais enganados. Então aqui Paulo está dizendo que aquele sacrifício que todos os anos eram oferecidos dos animais era momentâneo e era só para que quando viesse o verdadeiro sacrifício, então o pecado fosse aniquilado. Mas que aqueles holocaustos e ofertas de animais, não era impossível que eles cobrissem o pecado. Era impossível. Aí Jesus fala, por isso que disseste, de holocaustos e sacrifício não te agradastes. Deus nunca se agradou de ter que sacrificar um animal, derramar o animal inocente. Até porque na lei de Moisés, o verdadeiro sacrifício era o derramamento de animal, não era dar dinheiro num altar. Não era dar dinheiro no altar, era um animal mesmo, para derramar o sangue. Sem derramamento de sangue não tem perdão de pecados. Mas daí hoje os falsos profetas dizem que o sangue é o teu dinheiro, porque tu derramou sangue para ganhar, né? Olha só que heresia, gente. Olha só como eles deturpam a Bíblia e tentam espiritualizar a Bíblia de uma maneira para enganar as pessoas. Meu Deus do céu, gente. Ai, mas a gente não vai poder convencer. Não dá. A gente fala a verdade, mas é só o Espírito Santo para convencer. Tem gente que gosta de acreditar na mentira e de viver enganado. E para essas pessoas a gente só lamenta. Então, sangue de animais não cobriam, era impossível que fosse perfeito. Então, dentro deste contexto, falando que o sacrifício de Cristo era o eficaz, era para sempre, e esse de fato cobriria pecados, e a gente está falando aqui de pecados, de todo tipo de pecado, né? Mas aí agora a gente vai entrar num contexto que ele vai afunilando para falar do pecado da apostasia. Então daí ele vem e diz assim, Paulo fala, né? Por isso nós temos intrepidez para nos aproximar de sincero coração, de consciência lavada diante de Deus. Daí ele fala assim, já que o sacrifício de Cristo foi perfeito, porque lembra que ele está falando com Hebreus. Hebreus tinham total e completo conhecimento da lei de Moisés, da lei mosaica e do ritual do sacrifício. Aqui Paulo não está falando com gentios que não têm entendimento, está falando com gente que vivia na prática da lei de Moisés, de sacrifícios, enfim. Então, Paulo está dizendo, se agora que vocês sabem que o sacrifício de Cristo foi perfeito e eficaz, por isso que já não se faz mais sacrifícios de animais, porque na cruz do Calvário o sacrifício final e perfeito foi realizado, não existe mais sacrifício mais perfeito que o sacrifício de Cristo, não existe. Então, Paulo vem e diz assim, por isso nós temos intrepidez para chegar diante de Deus e orar e clamar a Ele, e ele fala assim, por isso guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E ele fala assim, e não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns,
Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Olha só o contexto que a gente está andando. Lembra do nosso foco? Fé fake, fé mentirosa, fé falsa, de uma pessoa auto-enganada dentro de uma igreja bíblica. Paulo aqui está falando com uma igreja de Hebreus. E lembra que dentro dessa igreja de Hebreus tem gente que acha que é salvo e não é. Então ele está falando aqui do sacrifício perfeito de Cristo, que eles tinham que crer nisso e esquecer os rituais passados. E dentro disso ele está falando, olha só, características de um filho de Deus de verdade, de uma pessoa que realmente entendeu que o sacrifício de Cristo foi perfeito e que vive agora para fazer a vontade do Pai, que cresce e que desenvolve. Aí ele fala, ó, é uma pessoa que guarda firme a confissão de fé dela, né? Eu sei o que Cristo fez por mim, o sacrifício que ele derramou por mim. Eu era uma morta em delitos e pecados e Cristo me resgatou do inferno com o sacrifício perfeito dele, confissão de fé. Cristo é o meu Salvador. Olha só, ele diz assim, considerar uns aos outros, o amor ao próximo, um admoestar o outro, estar em comunhão com os irmãos, ajudando, crescendo, desenvolvendo, não negligenciando os irmãos. E mais específico ainda, ele fala assim, ó, não deixemos de nos congregar, ou seja, nós não podemos ser um crente peregrino vagando aí pelo mundo. Cristão de verdade vive em comunhão com outros irmãos. Existe uma coisa chamada igreja, uma instituição chamada igreja bíblica, né? Não qualquer coisa por aí que diga com o nome de igreja, mas uma igreja bíblica onde verdadeiros filhos de Deus se reúnem para crescer espiritualmente, para dividir dons, para corrigir, para exortar, para ajudar, para consolar, para animar, para puxar a orelha se for preciso. Isso é conviver em comunhão. Então, olha só as características de um verdadeiro filho de Deus aqui no contexto da apostasia que a gente está falando. São pessoas que guardam firme a sua confissão. Ela entendeu o que Cristo fez por ela e ela crê cegamente naquilo que Cristo fez por ela, e por isso ela permanece fiel até o fim, porque ela sabe que aquele que prometeu a salvação dela é fiel até o fim, e ela é uma pessoa ativa no corpo de Cristo. Ela não vive vagando por aí sozinha e a igreja que se dane, o pastor que se dane, o pastor que se vire, o pastor que se vire com a igreja sozinho, eu vou seguir minha vida sozinho. Não, nada disso. Crente de verdade, filho de verdade, vai procurar alguém para ajudar, vai estar em comunhão com Cristo para dedicar os seus dons, para usar os teus dons em favor da igreja. Esse é o mandamento de Deus. Então, dentro deste contexto que Paulo está dizendo aqui, que filho de Deus de verdade vive em comunhão, se mantém firme na sua confissão de fé e ajudando ao próximo, aí ele vem e fala assim, pois... Gar no original grego, é uma ligação. Quando se usa essa preposiçãozinha gar, que é pois, em algumas traduções está porquê, mas o porquê não é tão chocante. A palavra originada no grego foi gar, que significa que está ligando. O que vai ser dito agora com o que Paulo acabou de falar, que a gente não pode deixar de se congregar, que a gente não pode deixar de ser igreja, que a gente tem que estar agindo o nosso dom, compartilhando os nossos dons com a igreja, o amor ao próximo, mantendo a nossa confissão, a nossa esperança, a nossa confiança firme naquilo que a gente aprendeu, que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo é o nosso Salvador, que o sacrifício de Cristo é perfeito sobre todas as coisas. Então, um filho de Deus faz isso, e Paulo fala assim, ó, pois... Se vivermos deliberadamente em pecado, que pecado que a gente está falando? O pecado da apostasia. O que é o pecado da apostasia? O abandono da fé. O que o Paulo está dizendo ali que a gente tem que seguir? A nossa confissão firme até o fim, porque cremos naquele que prometeu. Ele disse que nos manteria salvos e a gente vive pela fé verdadeira, não pela fé mentirosa, fé fake. Então, um apóstata é aquele que não mantém a sua confissão de fé até o fim, ela desiste de Cristo, ela acaba desanimando da fé,
ela não tem amor ao próximo, ela não ajuda o próximo, ela não se interessa nem de ajudar o marido dela, a esposa dele, não ajudar os parentes no sentido espiritual, ela não tem interesse nem de ajudar o pastor que se vire, eu não sou pastor, eu tenho as minhas coisas, eu não tenho tempo, ela não se preocupa em ajudar ninguém, não tem amor ao próximo, não tem empatia, não pratica as boas obras, não faz nada, se as pessoas estão precisando de ajuda, ela não tá nem aí. E outra, ela abandona, ela sai da igreja. Ela não tá nem aí. Ela não tá nem aí se ela tinha um dom para ajudar o outro. Ela é egoísta, avarenta, só preocupada com ela. Olha aí, não são todas características, o conjuntinho de características que eu falei para vocês, conjuntinho de negligências que se resume em um pecado só chamado apostasia? A apostasia que quem comete são os falsos crentes, os auto-enganados, aqueles que nunca tiveram a fé verdadeira? Pois é disso que Paulo está falando aqui. Pois se vivermos deliberadamente na apostasia, no pecado, no desleixo espiritual, não crescendo, não desenvolvendo em amor, em confiança, vivendo pela fé, saindo da igreja, deixando o pastor ao Deus dará, deixando os irmãos ao Deus dará, ou seja, não congregando, não compartilhando o dom, também vai compartilhar o que se não tem, né? Mas ela acha que tem, porque ela acha que é salva. Ela acha que ela é cheia do Espírito Santo, mas ela não é. Então é desse pecado da apostasia aqui que Paulo está falando. Ele fala, se vivermos então deliberadamente, ou seja, pecando, nesse sentido aqui de negligência de apóstata, porque um apóstata, qual é o pecado da apostasia? O abandono da fé. E quem não confessa Jesus Cristo como seu Senhor, que crê no sacrifício dele perfeito, que desenvolve e cresce em amor ao próximo e que congrega numa igreja, quem é que não faz isso? Um apóstata, um falso crente, que está ali disfarçado dentro da igreja, escondido. O incrédulo não faz isso. Aqui não está falando de pecado de prostituição, aqui não está falando de pecado de adultério, aqui não está falando de pecado de roubo, aqui está falando de apostasia, falsos crentes, falsa fé, que estavam escondidos dentro de uma igreja bíblica, atrás de um entendimento intelectual. Ora, e ele fala aqui depois, se vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Aqui os falsos profetas e, infelizmente, pastores sinceramente enganados, por esses a gente ora, tá dizendo, tá vendo, aqui, tá vendo como se perde salvação, Por quê? Porque tiveram conhecimento, por ter recebido pleno conhecimento da verdade, tá vendo? Conheceram, então por isso que perdem salvação. Não. Uma pessoa que fica anos dentro de uma igreja bíblica, repito, porque em seitas e igrejas enganadas elas nunca vão ter o pleno conhecimento da verdade, porque lá não se ensina. Lá se ensina prosperidade, cura, milagre, bênção, vitória, revolta, fé, sacrifício, derramamento de sangue em dinheiro no altar fajuto, inventado, uma fé-ação. Lá o evangelho nunca vai ser pregado. Em outras, só ensina os dons do Espírito, que a pessoa está cheia do Espírito quando ela se esborracha no chão no poder de Deus, quando ela grita, quando ela sapateia, quando ela pula, quando ela rodopia. Ou então naquelas que é só louvor, louvor, louvor. Ou então aquelas que é só palavra de vitória, só vitória, só vitória. E essa noite vai ter vitória. E essa noite a tua vitória tá chegando. Engraçado, nunca chega, né? Mas tá chegando. Todo dia ela vai e tá chegando. Hoje a tua vitória vai chegar. E a pessoa sai de lá. Ai, que palavra linda. Por emocionalismo. Não existe salvação, não existe pregação do evangelho, não existe confrontação com o seu pecado, não existe a verdade do novo nascimento. Como é que vai ter? Então, em seitas e falsas igrejas evangélicas, não existe o pleno conhecimento da verdade. Lá só existe mentira, engano e heresia. Agora, dentro de uma verdadeira igreja bíblica, existe o pleno conhecimento da verdade.
Existe, porque o pastor ensina o verdadeiro evangelho, o sacrifício perfeito de Cristo pelos pecados. Cristo ensina, uma igreja bíblica ensina. Então essas pessoas aqui de Hebreus 10 são aquelas pessoas que estão tendo pleno conhecimento da verdade. Elas estão ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos dentro de uma igreja bíblica aprendendo, ouvindo a verdade, porque elas não estão ouvindo mentiras. Elas estão ouvindo verdades. Tá dando para entender a diferença? Numa seita e numa falsa igreja, elas não ouvem verdades, elas ouvem heresias, mentiras misturada com alguma verdadezinha, porque os falsos profetas aprenderam bem com Satanás. Mentiras misturadas com verdades para enganar melhor, porque se tu falar só uma mentira, as pessoas logo vão se dar conta. Embora hoje em dia as mentiras estão tão escancaradas que não precisa nem de verdade mais para enganar, as pessoas adoram a mentira e creem muito na mentira. Mas lá na época de Satanás, o Satanás misturou, né, com Adão e Eva uma verdadezinha com uma mentirinha e aí deu estrago. Então as falsas igrejas não ensinam a verdade. Então essas pessoas não fazem parte daqui. Vocês viram por que eu bato sempre aqui nesse estudo que a gente não está falando de igreja falsa, de seita? A gente só está falando de igreja bíblica aqui nesses contextos, de textos controversos. Por quê? Porque lá não se ensina a verdade. Dentro de uma igreja bíblica, sim. Dentro de uma igreja bíblica se ensina. Por exemplo, tu acompanha o canal Fundamento aqui há 1 ano, há mais de 1 ano, há 6 meses. Tu está sendo exposto ao pleno conhecimento da verdade. Porque aqui a gente só ensina a Bíblia para vocês, a verdade do Evangelho, Cristo e este crucificado, as doutrinas da graça, a salvação unicamente pela fé na obra de Cristo, mediante a graça de Deus. Aqui vocês têm pleno conhecimento da verdade. Agora, quem fica 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, ouvindo, se alimentando do pleno conhecimento da verdade e ainda assim continua no pecado da apostasia, da negligência, olha só o que diz. Já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Olha só. Ou seja, os apóstatas, essas pessoas que estão dentro de igrejas bíblicas durante tempo, aprendendo, tendo pleno conhecimento da verdade. Repito, porque numa igreja bíblica só se ensina a verdade. E ela até tem aquele entendimento de Hebreus 6, um entendimento intelectual, mas nunca recebeu o dom da fé verdadeira para crer e o dom do arrependimento para se arrepender. Então essa pessoa é auto-enganada, ela tem uma falsa fé, ela está se escondendo atrás de outras pessoas, ela está rejeitando o sacrifício de Cristo. E para essa pessoa já não existe mais sacrifício, olha aqui, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque se, de acordo com o contexto, os sacrifícios do Antigo Testamento de Moisés, que era o cobrimento de pecados do animal inocente, já estão obsoletos, já não existe mais a prática da lei mosaica, ela ficou para trás, lei passado, Antigo Testamento. Agora, o Novo Testamento é o sacrifício de Cristo na cruz. Ou seja, essa pessoa que está dentro de uma igreja bíblica, ouvindo a verdade, ela sabe que já não existe mais sacrifício de Moisés para o pecado dela. E ela está rejeitando o sacrifício de Cristo na cruz, perfeito, único e perfeito e último sacrifício pelo pecado dela. Se o outro não existe mais e o que existe, que é o de Cristo, ela rejeita, pergunta, que sacrifício mais vai ter para o pecado dela? Como que ela vai alcançar a salvação, o perdão dos pecados dela? O que sobra para ela? Nada! Porque não tem mais outro sacrifício, não existe outro. Cristo foi o sacrifício perfeito, o último, eficaz e eterno e para sempre. Todo o contexto do capítulo 10, eu te aconselho a ler, fala lá que Cristo cumpriu o sacrifício perfeito e se assentou do lado de Deus. Acabou o sacrifício final. Quem crê nele será salvo, quem não crê já está condenado. Essas pessoas aqui não creram.
estiveram recebendo a verdade do evangelho, mas não creram em Cristo, no sacrifício de Cristo pela salvação dos pecados deles. Não creram, rejeitaram. Se não tem mais o sacrifício de animais e ela rejeita o de Cristo, não sobra mais perdão para ela, para nada, não tem mais outro sacrifício que possa salvar ela. Olha só, por que então para ela agora o que resta? Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo vingador prestes a consumir os adversários. O que resta para essa pessoa que rejeita o sacrifício de Cristo? O único que pode salvar ela dos pecados dela. Condenação eterna, fogo consumidor. Fogo consumidor e terrível, porque é um fogo consumidor que nunca acaba. Porque o inferno, e o inferno que é o princípio, se ela morrer antes do arrebatamento da igreja e antes da segunda vinda de Cristo, ou se ela, enfim, morrer no período da grande tribulação, primeiro ela vai para o inferno e depois ela vai para o lago de fogo, aonde o fogo não se extingue, o fogo, o enxofre não se apaga, aonde o verme não morre, aonde o tormento é eterno. Vai ser uma morte em vida eterna. O fogo nunca se apaga. Para quem? Para aqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo. Para o apóstata. Olha só que perigo. Aí ele fala assim, aí o Paulo está dando um exemplo, né? Porque está falando com hebreus, exemplos para eles entenderem o perigo de estar dentro de uma igreja bíblica e viverem na negligência. Olha só, vivendo na apostasia. Aí Paulo dá um exemplo que eles conhecem bem. Se sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Então Paulo foi lá e disse assim, vou dar um exemplo para vocês entenderem o perigo da apostasia, o perigo de estar ouvindo a verdade do evangelho e negar essa verdade. E querer se esconder atrás da sua própria verdade, dos seus achismos, achar que já é salvo e não é. E não cresce, não desenvolve, não tá nem aí para a igreja, não tá nem aí para o pastor, não tá nem aí para os irmãos, o amor não cresce, não desenvolve, é só preocupada consigo mesmo, com o seu umbigo, com a sua vidinha, com as coisas do mundo, o mundo enche os olhos dela, as coisas de Deus, meditação da Bíblia, um livro bíblico, um estudo bíblico como esse, não, é longo demais, não me interessa, é cansativo, é chato, não se interessa por nada em crescer, tá? Aí Paulo está dizendo, olha o perigo disso aí. Por quê? Porque se na lei de Moisés, que vocês conhecem bem, uma pessoa que pecava, através de 2 ou 3 testemunhas que acusavam aquela pessoa pecadora, ela era morta. E está falando da morte física, né? Na lei de Moisés era, pecou, morreu. Não tinha jeito. Se 2 ou 3 testemunhas dissessem, sim, ele roubou, sim, ele roubou, sim, ele roubou, morte. Sim, adulterou, apedrejado. Na lei de Moisés era assim. Aí Paulo vem e fala assim, quanto mais castigo vocês acham que merece aquela pessoa que rejeita o sangue de Cristo, que pisa o sangue da aliança, o sangue do pacto, que santifica um filho de Deus, que santifica, que remove pecados. O sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz para santificar o pecador, para que esse pecador pudesse um dia estar diante de Deus. Então, quanto castigo mais vocês acham que merece aqueles que rejeitam, que pisam? Não quero. Eu rejeito. E claro que ela não rejeita assim, mas o comportamento dela, quando ela negligencia a meditação das escrituras, quando ela negligencia o amor ao próximo, quando ela negligencia o crescimento espiritual dela, quando ela dedica mais o tempo dela a outras coisas, a crescer espiritualmente, quando ela se esconde atrás de um orgulho e de uma falsa santidade, ela tá pisando o sangue de Cristo e dizendo, não quero, eu não preciso disso. Eu sou boa o suficiente, o que eu já sei já é o suficiente. Eu não preciso ler um livro para aprender mais. Eu não preciso meditar na Bíblia, eu já li isso, eu já sei.
Isso aí eu já sei, não preciso mais disso. Já sou superior a isso. Não precisa mais falar de pecado para mim, já sou superior a isso. Essa pessoa está calcando o sangue de Cristo, desprezando, porque o sangue que ele derramou foi para nos santificar. O sangue que ele derramou foi para nos limpar do nosso pecado e nos limpar e nos santificar para poder nos apresentar diante de Cristo. E quem rejeita esse sangue? Quem diz eu não quero essa graça, eu não quero esse sacrifício, eu não preciso disso porque eu sou boa. Eu sou muito bom. Eu sei que eu sou pecador, mas não sou tanto como aquele ali. Eu ajudo quando eu posso. Falsa se escondendo atrás de falsas obras. Literalmente característica de um apóstata. Literalmente característica de alguém que tem uma falsa fé. Que nunca foi salvo. Não é uma pessoa que perdeu salvação. É uma pessoa que nunca foi salva. Porque ela nunca teve a fé verdadeira. Então Paulo está dizendo, quanto mais castigo uma pessoa que nega, que rejeita a graça de Deus, o sangue perfeito de Cristo que santifica, o pacto da nova aliança, porque a velha aliança que era a lei ficou obsoleta, ficou para trás, o sangue de Cristo agora é o pacto da nova, que é o pacto da santificação do sangue de Cristo, que é o sangue de Cristo que agora aniquila o pecado. A antiga só cobria, essa limpa, essa santifica. Essa nos apresenta limpos, puros, imaculados diante de Deus para salvação. Para poder estarmos diante de um Deus 3 vezes santo, temos que ser santo. Então uma pessoa que negligencia, que pisa, que rejeita essa graça, essa salvação, esse sangue, que castigo vocês acham que elas merecem? Vamos ver o que está dizendo aqui? Paulo já disse. Terrível com fogo consumidor. Expectativa para essa pessoa, fogo consumidor. Aí fala assim, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez disse, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha o castigo que espera os apóstatas, aqueles da falsa fé, aqueles auto-enganados dentro de igrejas, escondidos atrás do verdadeiro evangelho, ou escondidos atrás de uma falsa santidade, mas que não crescem, que não desenvolvem todas as características que nós falamos aqui, que faz parte do conjunto da apostasia, que é manter a sua confissão, a pessoa não crê no sacrifício de Cristo para salvação, ela não cresce em amor ao próximo, ela não tá nem aí pro próximo dela, nem aí. Ela não tá nem aí para a igreja que ela frequenta, o pastor que se vire, os irmãos que se virem, ela não divide dom, ela não faz nada. Tudo isso é característica de um falso crente, de um auto-enganado. Então, qual é a consequência para essas pessoas? Cair nas mãos do Deus vivo. E a Bíblia fala, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando um apóstata cair, chegar diante do trono de Deus, vai ser aqueles que vão dizer. Aquele texto que a gente sempre fala e repete aqui, que vocês estão acostumados a ouvir. Senhor, mas em teu nome fizemos milagres, comemos da tua santa ceia, participamos, nos batizamos e fizemos tudo em teu nome. E ele vai dizer, nunca conheci vocês, apóstatas. Apartai-vos de mim, fazedores de maldade, porque toda e qualquer coisa que você chegar um dia a fazer, não era para minha glória, não era por amor ao próximo, não era para dividir dons, era para aparecer, era por obrigação, era um fardo para vocês, não era com a verdadeira fé. Sempre era um problema, uma dificuldade, sempre com desculpas, fazia por obrigação. Sempre esperando algo em troca, câmbio com Deus, ou com a própria igreja, com os próprios irmãos, sempre esperando alguma coisa em troca. Fazedores de maldade, nunca conheci, vocês nunca foram meus filhos. Ah, então essas pessoas perderam a salvação? Não, elas nunca foram salvas.
Então, quando vocês ouvirem usarem esse texto aqui, dizer que as pessoas que tiveram pleno conhecimento e apostataram e pecaram, ou a pessoa está na igreja há tanto tempo e peca e sai da igreja, e ela tinha consciência do pecado dela e ela pecou e saiu da igreja e aí ela perdeu a salvação. Não, esse texto não está falando nada disso. Esse texto está falando específico de um pecado, apostasia, que um filho de Deus não pode cometer. Quem comete apostasia? Um falso crente. Um falso salvo, um auto-enganado, uma pessoa que nunca foi salva. Voltamos lá no início, um filho de Deus pode pecar por burrice, por negligência, por negligenciar a comunhão com Deus? Sim, ele peca, ele pode se afastar um tempo do corpo de Cristo? Sim, mas ele volta, como o filho pródigo voltou. Deus vai lá e disciplina ele. Pesa a mão nele, como fez com o filho pródigo, e ele volta arrependido. Pai, pequei contra ti só pequei. E o pai vai abraçar de volta, vai colocar ele na família e vai haver uma grande festa. Voltou o pecador arrependido. Mas não é o caso dessa gente aqui. Essa gente aqui é apóstata, pessoa que nunca foi salva. Pessoa auto-enganada, e repito, não são incrédulos lá do mundo, não são pessoas que vieram numa igreja e ficaram um tempo, nem um tempo, 2 tempos, ficaram uma semana, um mês, uns dias, participaram de uns estudos, de uns eventos, de umas coisas, sim, gostei e tal, e depois sai, volta pro mundo, ou rejeita. Não é esse tipo de pessoa. Isso aí são pessoas, são incrédulos que vieram convidados, ficaram um tempinho, gostaram, mas logo saíram. Então, essa pessoa não é uma apóstata. A apóstata é aquelas que estão ali, sempre, frequentes, que juram e perjuram que são salvas, batizadas, lembra? Experimentaram, estiveram em comunhão com os irmãos ali, frequente, tendo um entendimento intelectual e, detalhe, pleno conhecimento da verdade. Por quê? Porque numa igreja bíblica só se ensina a verdade. Dando para entender, meus amores? Então, ficou claro que nesse texto de Hebreus 10, do versículo 26 ao 31, não está falando de perda de salvação, está falando de apóstatas, pessoas que nunca foram salvas e que serão condenadas a um fogo inextinguível, um fogo que nunca se apaga, porque vão cair nas mãos do Deus vivo, e terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha, se eu fosse tu, lembra, é um livro, o Hebreus é um livro de exortação. Paulo, o autor de Hebreus, Paulo, quem tenha escrito, se dedicou vários capítulos, vários ensinos para dizer para as pessoas: cuidado, te avalia o teu novo nascimento. Avalia se é que estás na fé salvífica, na fé verdadeira, ou se tu estás se escondendo atrás de um conhecimento intelectual e na verdade tu não foi salvo. E se tu morrer hoje, tu vai pro inferno. E se Jesus voltar hoje, tu vai ficar para trás. E daí a surpresa vai ser uma surpresa, vai ser uma desgraça. Então hoje ainda tu tem tempo de se avaliar e dizer: Senhor, será? Olhar para a sua vida e refletir. Eu tenho crescido, eu tenho desenvolvido, eu tenho me parecido mais a Cristo. Porque se eu nasci de novo para crescer, desenvolver e me parecer mais a Cristo, eu tenho me parecido mais a Cristo, porque o próprio Cristo, a Bíblia fala lá nos evangelhos que Cristo crescia em estatura, em sabedoria, em conhecimento, o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus. Como homem, como ele veio 100% homem, ele tinha que crescer tanto em estatura, como em sabedoria, conhecimento e entendimento. Então imagina eu e tu. Senhor, eu sinceramente, eu acho que eu não estou crescendo, porque eu vivo pecando, eu vivo cometendo os mesmos erros, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho paciência para ler a Bíblia, eu me escondo atrás de uma desculpa de que eu não entendo, mas eu não entendo, me dá um sono, eu até já comprei uma Bíblia com a letra maior, mas não adianta, eu não entendo, e coisa. Aí não entende a Bíblia, mas aí também não tem paciência de sentar aqui e assistir um vídeo de 1 hora para aprender a meditar, né? Então, desculpa esfarrapada, desculpa lá, né, gente?
não tem paciência para nada. Engraçado, para investir o tempo em outras coisas do mundo ou em outras coisas que não tem nada a ver, que não edifica, que não cresce, que não desenvolve, dedicar o tempo dela a um monte de bobagem, aí ela tem uma paciência, ela tem um ânimo, um interesse. Agora, para as coisas de Deus, zero entendimento, zero interesse, zero motivação. Gente, é incrível assim, sabe? Tu conversa com as pessoas de vários assuntos. Tu tá num grupo de pessoas, tu tá falando disso, de comida, de culinária e de coisa. E hoje em dia, né, a moda, né, falar de cachorro enfim. Tu tá no meio de uma conversa, tu se fala de vários assuntos e é uma empolgação, é uma expectativa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu vou pra tal lugar, e eu vou isso, eu vou fazer aquilo, e tal. Falar alguma coisa do evangelho, falar alguma coisa de Deus, falar alguma coisa de crescimento espiritual, as pessoas já começam a mudar de cor, já começam a ficar quieta, levantar, ir no banheiro, sair, mudar de assunto, desconversar e já se sentir incomodada e já achar que daí tu quer ser santa demais. É ou não é? Tu não percebe isso? Quando tu tá no meio de pessoas, tá falando de todo e qualquer assunto. Assunto não falta, mas uma alegria, uma motivação para falar de fofocar, falar de coisas que acontecem até no mundo. É tocar no assunto do evangelho bíblico, né? Tocar um assunto do evangelho, pronto, é aquele silêncio sepulcral, já logo tem um que já muda de assunto, já logo tem um que já vai saindo de cantinho. Gente, é trágico. Olha, isso é uma característica de apostasia. A apostasia, né? Lembra que Paulo disse lá na segunda carta aos Tessalonicenses que a segunda vinda de Cristo não aconteceria e o aparecimento do iníquo, né, do anticristo não aconteceria, não passaria antes que viesse a apostasia? Então, a apostasia é isso, essa frieza espiritual das pessoas. E a apostasia não é de incrédulos lá do mundo, estes são incrédulos. Uma coisa é um grupo chamado incrédulos, outro grupo chamado apóstata. Os dois são incrédulos? Sim, a mesma incredulidade. Só que um é escancarado lá fora e o outro tem o nome de crente. Olha só que desgraça. Um é incrédulo escancarado, não quero saber mesmo, mas esse ainda é mais sincero. Vocês sabiam que a condenação desse vai ser menor do que esses que estiveram dentro da igreja ouvindo a verdade? Por isso que é terrível coisa cair nas mãos de Deus vivo. O incrédulo lá do mundo escancarado, que não quer saber de nada, que não conhece nada, que não entende nada, a condenação dele vai ser muito menor, vão para o mesmo inferno, para o mesmo lago de fogo, mas vai ter hierarquia. É o que eu sempre digo, uns vão estar no lado vão estar mais perto de Satanás e do anticristo, e outros vão estar um pouco mais para cima, né? É o mesmo fogo, mas uns vão queimar mais do que os outros, né? Vão estar mais perto de Satanás e outros vão estar mais para cima. Assim como também no céu vai ter os filhos os filhos mais negligentes vão estar longe e os filhos responsáveis que amaram mais a Deus, que serviram mais a Deus em obediência, vão estar mais pertinho de Cristo e de Deus. No inferno igual, no lago de fogo igual. E quem é que vai estar mais perto de Satanás no inferno? Os apóstatas, os falsos crentes, os auto-enganados. A condenação deles vai ser maior. Vocês entendem agora por que Paulo exorta tanto a se autoavaliar? Porque ainda tem chance. Quando a pessoa se autoavalia, porque Deus usa a palavra de Deus para salvar. A pessoa tem que estar ouvindo o evangelho para ser salva. O que eu estou pregando aqui para vocês agora é o evangelho. Então tu tá ouvindo aqui, de repente tu é um apóstata, tu é um auto-enganado dentro da igreja. Tu acha que é salvo e não é.
Então, tu ouvindo isso, Deus pode usar isso que tu tá ouvindo agora para fazer tu olhar para dentro de ti e pensar, meu Deus, será que eu tô salva? Será que eu não sou auto-enganada? Meu Deus, eu não quero, não deixa eu me enganar. Eu não quero ser auto-enganada, eu não quero ir pro inferno. Senhor, eu quero te conhecer. Me perdoa, me ajuda. E clama. Clama pelo dom do arrependimento, clama pelo dom da fé, porque está escrito que a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e tu está ouvindo agora. Clama. Pede para Deus te mostrar se tu é um auto-enganado, clama por perdão, clama pela fé salvadora. Ainda tem chance. Agora, se tu quiser continuar no teu orgulho, no teu auto-engano, achando que já é salvo, então para ti só resta terrível expectação do fogo consumidor por toda a eternidade, porque tu vai cair nas mãos do Deus vivo. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, porque a minha parte eu já fiz, Senhor. A minha parte eu já fiz. Ensinar a tua palavra, a tua verdade, essa verdade que através dela virá o entendimento, virá o novo nascimento. Meu Deus, a minha parte eu já fiz, Senhor. Agora eu confio na tua, Espírito Santo. Convença eles destas verdades, para que haja, meu Pai, novo nascimento, para que haja, meu Deus, despertar da morte para a vida, para que o Senhor, através da tua graça e misericórdia, derrame sobre a vida deles o dom do arrependimento e da fé para a salvação. Amém. Meus amores, que Deus abençoe vocês.